nós traremos para a sessão apenas os processos com pedido de sustentação oral ou preferência. Os demais, nós iremos confirmar os votos lançados antecipadamente e o resultado será divulgado após a sessão. Eu começo com os processos do estágio, chamo o item 101, apelação remessa necessária 018-1989, dígito 30.2019, que é remetente juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante, o Oben Wind Power, Indústria e Comércio Limitada, e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da doutora Rosa Mendonça. A doutora Gabriela Marassá Rosa está presente? Sim, sim, excelência. Doutora Gabriela, a senhora dispensa a leitura do relatório? Por favor, se puder ler. A senhora não teve acesso a ele, não? Oi? Não, eu dispenso, desculpa, eu confundi, eu dispenso. Tudo bem, ok. A senhora tem 15 minutos. Ok. A senhora está sem câmera, doutora Gabriela. Nós não estamos vendo a senhora. Oi? E agora deu certo? Agora sim. A senhora tem 15 minutos. Obrigada, excelência. Bom, eu vou ser bem breve. Na verdade, na origem é um mandado de segurança e o que acontece? A empresa, ela pleiteia no mandado de segurança o seu direito de conseguir compensar os seus créditos de ICMS acumulado com débitos de ICMS. Acontece que a Fazenda, ela vem bloqueando esse direito dela por conta do artigo 71, parágrafo 1º, que diz que poderá ser compensado com créditos inscritos em dívida ativa. Acontece que nós entendemos que a questão do poderá ser compensado com créditos inscritos em dívida ativa não é uma obrigatoriedade, como deverá ser compensado. Então, o mandado de segurança nós impetramos para que seja concedido o direito da empresa conseguir compensar os seus débitos de ICMS com seus créditos ICMS, só que a Fazenda, ela bloqueia, ela entende que somente quando for para auto de infração e, posteriormente, inscrição em dívida ativa, que vai poder compensar. Acontece que isso acaba ferindo o direito, porque quando o débito é inscrito em dívida ativa, ele tem juros, ele tem multa, ele tem honorários, sendo que é um débito. Antes dele ser inscrito, um dia depois ele vai ser inscrito, só que vai ter o débito ele vai estar maior por conta de todos os encargos. Então, essa questão de poderá ser compensado somente quando inscrito em dívida ativa é que nós pleiteamos no processo, assim, de forma bem resumida, para não tomar o tempo de vocês, mas, em suma, esse o nosso pedido, para que reforme a sentença, que entendeu que o Estado ele age corretamente quando ele indefere administrativamente os pedidos de compensação, e também quando o Estado entende que somente após inscrição em dívida ativa. Então, a gente pleiteia para que essa interpretação que está sendo realizada não seja restritiva somente aos créditos inscritos em dívida ativa. Assim, eu fiz de forma bem resumida, ok, excelências? Que eu acho que não demanda muito. Concluiu, doutora? Concluí. Obrigado. Doutora Rosa, Vossa Excelência tem a palavra para proferir o seu voto. Eu vou ler só aqui a emenda, senhor presidente. Constitucional, tributária e administrativa. Remessa e apelação em mandado de segurança. Reexame necessário não conhecido. Não incidência da hipótese prevista no artigo 14, parágrafo 1º, da Lei 12.016/2009. Apelação, compensação tributária. Hipótese compensatória limitada à existência de lei específica, inobservância dos requisitos previstos no Decreto Estadual 24.569/97. Previsão restritiva de compensação de ICMS por força do artigo 71, parágrafo 1º, inciso 1,
do Decreto Estadual 24.569/97. Crédito tributário não escrito em dívida ativa. Impossibilidade, precedente dos tribunais pátrios. Reexame necessário não conhecido, recurso conhecido e não provido. Obrigado, doutora Rosa. Eu acompanho a relatoria. Desembargador Luciano. Também acompanho a relatoria, senhor. Vou proclamar o resultado. Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e desprovida. Vamos para os processos do PJE. Eu chamo o item 5, o agravo interno 300.08.60, dígito 15.2023, em que a agravante é Antônia Marlúcia Gonçalves de Lima e agravado do município de Acopiara, da relatoria da desembargadora Livramento. E o doutor Jonatas Pinho Cavalcante está presente? Boa tarde. Boa tarde, saúde. Doutor Jonas, eu estou vendo que o 7 também envolve o município de Acopiara e o senhor é advogado do apelante. É a mesma matéria? Em suma, sim, porém, uma é uma apelação que vem para mérito e a outra é um agravo interno em razão da decisão monocrática da eminente relatoria que entendeu remeter o feito para as turmas recursais. Mas, em suma, é basicamente a mesma coisa, excelência. Ok. Bom, então o senhor vai se manifestar primeiro na apelação, não é isso? Não, eu fui convocado primeiro para o agravo interno. A Marlúcia é agravo interno. Eu chamei o 5, que é o agravo interno. Isso. Ok. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa? O Dispensa. senhor tem 15 minutos. Saudar a presidência, saudar os demais membros dessa Câmara, saudar eventualmente a presença do município, procuradoria e demais colegas. Serei absolutamente bem sucinto. No juízo de piso, foi protocolada uma ação de cobrança em desfavor do município de Acopiara, num valor menor do que 60 salários mínimos. Na verdade, inclusive, é menor do que 40 salários mínimos. Foi solicitada essa cobrança em razão do não pagamento de 13º e férias para servidor com cargo comissionado. Há previsão de pagamento na legislação municipal, porém, contudo, todavia, o douto magistrado de piso, fundamentando o seu entendimento numa portaria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que regulamenta a migração dos processos do ESAG para o PJE, entendeu pela não tramitação de nenhum feito da Fazenda Pública na comarca de Acopiara. Solicitamos, com fundamento no FONAGE 09, de que é muito claro, nas comarcas em que não há juizado especial da Fazenda Pública, o feito deverá ser processado no juízo comum sob o rito da 12.153. O magistrado, contudo, respeitosamente, entendeu por não processar o feito, alegando que a migração PJE, ESAG PJE, não autorizaria o trâmite desse tipo de feito na comarca de Acopiara. Foi apresentada a apelação, uma vez que o feito não fora protocolado em juizado, e é essa a divergência de compreensão. Fora protocolado o feito no rito comum, solicitando a adequação e a aplicação do rito da 12.153, conforme a previsão no enunciado 09. A douta relatoria deu a sua decisão monocrática, remetendo para as turmas recursais, e não estaria errado, salvo uma ausência de compreensão da peça. Foi direcionado, de fato, foi protocolado no juízo de piso, no juízo comum, e não no juizado especial. E a douta relatoria, ao receber o feito, determinou a remessa para as turmas recursais. A advocacia entende que a conduta merece reforma. Haja vista nós já termos, inclusive, várias outras decisões nesse próprio Tribunal de Justiça de outras apelações. Aqui a 3.857/60/2023, da primeira Câmara, e a 3.861/97/2023, também da primeira Câmara. Tem entendido também pela necessidade de reforma da decisão inicial, ou da decisão de piso, que cancelou a distribuição por entender que esta portaria que regulamenta a migração dos processos do ESAG para o PJE não tem o condão
de se sobrepor ao direito constitucional de acesso ao judiciário. Então, é preciso fazer só essa compreensão de que o feito em piso não foi protocolado no rito do juizado especial. Ele foi protocolado conforme dispõe o enunciado 09 do FONAGE. Inclusive, há um provimento 22 do CNJ que também repete basicamente a mesma coisa, de que nas comarcas em que não há juizado especial da Fazenda Pública, os feitos deverão ser tramitados no juízo comum com a aplicação do rito da 1253. Agradeço, excelências. Estamos aqui à disposição para a próxima. Obrigado, doutor Jonatas. Desembargadora Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Desembargador presidente, eu estou confirmando a sentença, né, e estou mantendo a mesma decisão. Nós somos incompetentes para a decisão e remetendo para a turma recursal. Ok. Acho que está fazendo a confusão, é porque no juizado da Fazenda Pública não é opcional, é obrigatório. Então, nós não podemos decidir. Foi decidido, tem que ser apreciado pela Fazenda Pública, pelo juizado da Fazenda Pública. Ok. Eu Desembargadora. só a cabeça da emenda? Sim. Direito processual civil, agravo interno em apelação, decisão monocrática que reconheceu a incompetência recursal deste sodalício, ação submetida ao rito dos juizados especiais da Fazenda Pública, competência absoluta, não é opcional como no juizado estadual. Artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 12.153 de 2009. Encaminhamento do feito às turmas recursais, decisão escorreta. Obrigado. Bom, desembargadora Joriza. Presidente, eu vou pedir visto para aprofundar essa questão. Vista concedida. Eu chamo o item 7, a apelação civil 300.0014, dígito 61.2024, em que apelante Antônio Alves Júnior e apelado do município de Acopiara, também da relatoria da desembargadora Livramento, e o advogado é o doutor Jonatas Pinho Cavalcante. Doutor Jonatas, sim, é a mesma matéria? É basicamente, excelência, seria basicamente a mesma circunstância. Em que Não seria o caso, desembargadora Joriza, de pedir visto dos dois e... Sim, Se me permite, obviamente que a relatoria não haveria de mudar o seu entendimento, nós compreendemos isso. Porém, pegando inclusive com a data vênia de Vossa Excelência, pegando inclusive o trecho da emenda que foi lida pela douta relatoria, como eu bem explicitei na nossa manifestação, na nossa sustentação, não há que se falar sobre o mérito. Nós não estamos aqui combatendo eventual decisão ou não de mérito de competência exclusiva. A competência, de fato, ela é exclusiva e não opcional do juizado da Fazenda Pública. O que se está buscando, a juízo de piso, é que seja determinado, que o feito seja tramitado. A Acopiara não dispõe de vara do juizado especial da Fazenda Pública. Então, o que se pede é que seja reconhecido o direito, essa do senhor Antônio Alves Júnior é uma ação de R$ 2.566,66. Foi solicitado que seja tramitado sob o rito do juizado especial da Fazenda Pública e o douto magistrado de piso cancelou a distribuição por entender que, respeitosamente, a portaria que regula a transferência dos processos do ESAG para o JE não autoriza esse tipo de trâmite em Acopiara. Então, nós estamos num limbo entre ESAG e PJE. Eu não posso tramitar no PJE e eu também não posso tramitar no ESAG. Ok, está entendido. A desembargadora Joriza está pedindo visto também desse processo. Então, nós vamos apreciar essa matéria na próxima sessão, ok? Agradeço, excelência, agradeço a todos. Tenham uma boa tarde, um ótimo trabalho, uma ótima semana. Obrigado, senhor também. Eu chamo o item 30, o agravo de instrumento 300.0225, dígito 87.2024, em que é agravante o município de Jati,
e agravada Maria do Socorro Ferreira Andrade, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutor Francisco Tavares dos Santos, está presente? Doutor Francisco Tavares dos Santos, está presente? Desculpa. O som estava desativado. Desculpa aí. Sim. Eu vou chamar o 31, que é a mesma matéria, não é isso? Os problemas são similares, no final de contas. Eu vou chamar também o agravo de instrumento 020-0773 de 91.2022, em que é agravante município de Jati e agravado Ricaele Soares do Santos. O senhor é advogado da parte agravada? Eu sou advogado da parte agravada, sim. Não do município. O que já prevaleceu foi pelo desprovimento do agravo do município de Jati. Eu posso proclamar o resultado? Foi desprovido ambos os recursos? Ambos os recursos. Pronto. Com certeza, doutor. Então, tranquilo. Agradeço muito a atenção. 30 e 31. Agravos conhecidos e desprovidos. Eu chamo o item 65. Boa tarde para você. Obrigado aí pela atenção. Apelação remessa necessária 323.49 de 17.2023, em que é apelante e apelada Vânia Fernandes Sales Carvalho e apelante apelado do município de Maracanaú, da relatoria da doutora Rosa Mendonça. Doutor João Medeiros Montenegro está presente? Presente, excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensar a leitura do relatório. O senhor tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador Washington Luiz, que preside essa sessão, aos demais desembargadores, desembargador Luciano Lima, desembargadora Joriza, doutora Rosa Mendonça, doutora desembargadora Livramento, meu cordial boa tarde a todos. Venho aqui mais uma vez em nome do Magistério Público sustentar o direito de professores da rede pública. Bom, de forma sucinta, o Estatuto do Magistério de Maracanaú, ele tem uma previsão legal. A previsão está contida no artigo 101, que diz o seguinte, peço vênia para que eu possa ler, porque ele é fundamental para que seja entendido por vossas excelências. O professor da educação básica em efetiva regência de classe, admitido no serviço público, poderá, a seu pedido, ter reduzido em 50% o número de horas de atividade, sem prejuízo dos seus vencimentos, quando, item 1, atingir 50 anos de idade, desde que seu tempo de serviço no município não seja inferior a 15 anos, item 2, completar 20 anos, se do sexo feminino, e 25, se do sexo masculino, em efetiva regência de classe no município. Pois, muito bem. Essa norma, ela vem a coroar o cansaço, a exaustão dos professores da rede pública. 15 anos em efetiva regência de sala é cansativo, excelências. Cansa. É cansativo o nosso ofício de falar, de estar aqui durante as sessões dos operadores de direitos. Imagina uma classe cheia de alunos da rede pública, com todas as dificuldades, quintura, um ambiente realmente não é salubre. E é por esse motivo que há essa redução de carga horária, é um benefício dado pela lei ao magistério público. Pois, muito bem. A professora Vânia, a apelante, ela completou 16 anos de efetiva regência de sala, já estava contando com 61 anos de idade, ou seja, passou até bem mais do que a idade e bem mais do que o tempo, e ela requereu, junto à Secretaria de Educação, o benefício da redução de carga horária que foi negado pelo município. E o motivo da negativa ela é padrão. A lei de responsabilidade fiscal não permite o município a ter maiores despesas. Sempre
o município sempre usa como desculpa a lei de responsabilidade fiscal. E aí, continuando aqui, ele não reduz a carga horária desse professor, motivo pelo qual nós somos obrigados a interpelar judicialmente. Interpelamos, o processo foi para a primeira vara civil de Maracanaú, que a doutora Andréa Pimenta é a magistrada, e ela concedeu, só que ela concedeu de uma forma que nós não pedimos. Veja só, peço o vênia aqui mais uma vez. O parágrafo único da lei que eu acabei de ler, que é o artigo 101, diz o seguinte: o professor da educação básica poderá optar pelo abono de 30%, né, de natureza remuneratória, sobre o vencimento em substituição à redução do número de horas de atividades. Ou seja, ele pode ter um abono de 30% a mais na remuneração dele, caso ele opte. Então, é uma opção do professor em fazer a opção por esse abono. Infelizmente, quase nenhum professor faz essa opção, porque eles estão cansados. Todos eles já estão acima de 50 anos de idade, mais de 15 anos de efetiva registral, eles não aguentam mais. Então, a opção da apelante foi de redução da carga horária. E, ao contrário do que dispõe a lei, a magistrada entendeu, sim, que ela tem direito à redução de carga horária, entendeu, sim, que ela tem direito, ela perfaz os requisitos da lei, ou seja, ela tem mais de 15 anos, ela tem mais de 50 anos de idade, mas que a conversão, né, a partir do pedido administrativo, a conversão em pecúnia desse valor, seria na forma de abono que trata o parágrafo único da lei. Mas esse abono não foi em nenhum momento, excelências, não foi em nenhum momento opção da apelante. Motivo pelo qual nós nos insurgimos contra a decisão e pedimos que seja feita a redução da carga horária desde o pedido administrativo até a efetiva redução com o pagamento das horas extraordinárias, como já é precedente desse tribunal. Existem inúmeros precedentes do tribunal. Se Vossa Excelência me permite, eu vou também trazer aqui uma apelação número 00-1098-968, dígito 65 de 2015, de relatoria da desembargadora Tereza Neumann. Também temos de relatoria do desembargador Paulo Francisco Banho Pontes, recém-aposentado, também no mesmo sentido, e a apelação número 021-5308, dígito 96, de 2013. Ou seja, esses precedentes são antigos. E o tribunal tem o entendimento de que é uma opção. Se ele não optou, se o apelante não optou, não pode vir o Estado, através do Poder Judiciário, de dizer que ela optou. Estaria suprimindo uma vontade dela. Portanto, esse é o motivo da nossa insurgência, Excelência, contra essa parte do dispositivo que fez uma escolha pela apelante, a qual não era da vontade desta. Portanto, o nosso motivo da nossa irresignação, da nossa apelação e da nossa sustentação, pedimos que Vossas Excelências reconheçam como direito da apelante de escolher se ela queria reduzir ou se ela queria o abono, e que ela não optou pelo abono. Esse é o motivo da nossa sustentação oral. Agradecido a Vossas Excelências. Obrigado, doutor Júlio. Doutora Rosa, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu vou ler aqui a emenda, atenção aos argumentos aí do doutor Jofre. Reexame necessário e apelações cíveis, ação ordinária, professora do município de Maracanaú, redução de carga horária em 50%, sem prejuízo da remuneração. Previsão no artigo 101 do Estatuto do Magistério Municipal. Requisito atendido, precedente desse tribunal, recursos conhecidos e não providos, sentença confirmada. E esse argumento que ele usou, doutora Rosa, de que, na verdade, estão concedendo o abono e não a redução da jornada. É porque assim, senhor presidente... E a emenda não esclarece isso.
porque o pedido que foi formulado foi o de concessão de redução de jornada de trabalho, Sim. né? Sem a redução dos vencimentos. E foi efetivamente deferido na sentença que foi recorrida. Ele está dizendo que não. Mandaram converter em abono pecuniário. Então, senhor presidente, eu peço vista. Tá certo. Para mim. Ok, vista concedida. Muito agradecido, excelências. Eu chamo o item 72, apelação civil 301.12.45, dígito 09.2023, em que a apelante Infracommerce, Sinapcom, Comércio Eletrônico S.A., e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Jureza. Doutora Aline Cardoso Batista, está presente? Boa tarde, excelência. Estou presente, sim. Nós não estamos ouvindo bem a senhora. Está melhor agora, excelência? Agora sim. Perfeito. Doutora Aline, o voto da relatoria que já prevaleceu, a senhora é advogada do apelante, não é isso? Isso. É pelo provimento do recurso. Posso proclamar o Estado? Pode sim, excelência, pode sim. Obrigado. Obrigado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 90, apelação civil 300.06.29, dígito 28.23, em que apelante Câmara Municipal de Baturité e apelado Josivan dos Santos Pereira, da relatoria do desembargador Luciano. Doutora Rafaela Meireles Fernandes está presente? Não. A senhora vai fazer a sustentação, doutora? Desembargador Luciano, esse parcial provimento abrange o quê? É o 90. Assim. Ok. A senhora dispensa a leitura do relatório? A senhora tem 15 minutos. Desculpa, pelo parcial provimento, só condenando a sucumbência, né? Mas reconhecendo... Tá bom. É porque ela é advogado da apelada, do Eu sou apelado. advogada da apelada. Não é da Câmara, não é do apelante. Isso. E parece que... Do Josivan. Mas faço aqui a sustentação. Ok. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores, aqui na presença do presidente Washington, do desembargador relator Francisco Luciano. Eu inicio minha sustentação fazendo um breve relato dos autos, né? Trata-se de um recurso de apelação interposto pela Câmara Municipal de Baturité em face da sentença proferida pelo juiz da segunda vara civil de Baturité, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, acatando o pedido de desistência do autor, ora apelado, né, senhor Josivan dos Santos. E alega a apelante em suas razões recursais a impossibilidade de extinção do feito, pois afirma haver suposto abuso de direito por parte do apelado, pois teria se utilizado do pedido de desistência como, abre aspas, estratégias para fins de esquivar-se do juízo de mérito. Contudo, dos julgadores não passam de alegações infundadas, né, que, por sua vez, não tem um condão de afastar o direito à desistência do apelado Josivan. Excelência, se a gente fizer uma análise detida dos autos, a gente observa que o pedido de desistência ele foi prévio à citação da Câmara Municipal de Baturité por meio de seu representante, né? O pedido de desistência ocorreu dia 15 de janeiro de 2024, como a gente pode ver aí, ID 78268037, antes da formalização da citação da Câmara, por meio de seu representante, que somente ocorreu no dia 17 de janeiro de 2024, ou seja, 2 dias após a realização do pedido. Logo, o doutor juiz Acó, fazendo uso da correta aplicação do parágrafo 4º do artigo
485, né, extinguir o feito sem necessidade de anuência da apelante, e isso trouxe a resignação da parte por mera, como eu posso dizer, sem qualquer respaldo jurídico, porque o meu cliente tinha total direito de pedir essa desistência, e além de não haver óbice de desistência, né, a gente vê em apelação que a Câmara trouxe matéria de direito não apreciada pelo juiz Wapó, em uma nítida supressão de instância, porque em sentença o juiz apreciou tão somente pedido de desistência, quanto em apelação a Câmara trouxe matéria de direito no que se refere ao ato administrativo impugnado nos autos. Para além da supressão de instância, a gente pode nitidamente observar uma inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, porque da análise do recurso, como eu disse, observa-se que as razões recursais elas não guardam relações com a sentença à hora impugnada. Dito isso, em uma clara violação aos princípios da dialeticidade recursal e da supressão de instância, pugno pela manutenção da sentença em todos os seus termos, pelo que encerro a minha sustentação e agradeço pela atenção. Obrigado, doutora Rafaela. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, eu vou ler aqui a ementa, acho que seja o suficiente. Apelação civil, ação declaratória de nulidade de processo de cassação de mandato de vereador, citação efetivada, desistência da parte autora antes do exaurimento do prazo da contestação, homologação da desistência e resignação da parte demandada, pleito de cassação da sentença, impossibilidade, não ofertada a contestação, a desistência da ação prescinde da concordância do réu, pedido alternativo para condenação do autor em honorários sucumbenciais e em multa por litigância de má-fé, petição de desistência apresentada após a citação, situação em que o pagamento de honorários advocatícios recai sobre o autor, precedência do STJ, má-fé não configurada, apelo conhecido e parcialmente provido. Obrigado. Vou programar o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 99, a apelação civil 026.1090, dígito 82.2020, em que apelante e apelado Salviano de Pádua Saldanha Freire e apelado Estado do Ceará. É o 99. Da relatoria da desembargadora Joreza, doutora Clécia Goldinho Santos, está presente? A senhora dispensa a leitura do relatório? A senhora tem 15 minutos. Boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimento vosso desembargador, excelentíssimo desembargador presidente, vossa excelência, doutor Washington Luiz Bezerra de Araújo, a excelentíssima desembargadora relatora, doutora Joreza Magalhães Pinheiro, demais membros, colegas advogados aqui presentes e demais presentes nessa sessão. Gostaria de também dizer que me sinto honrada, minha primeira sustentação oral presencial está sendo nesta Câmara. Obrigada. Então, vamos lá. O caso apresentado, ele é uma situação bem peculiar, certo? O caso hora que tratado, mas é uma situação de fácil compreensão, em que houve nítida e evidente falha do suporte do Estado para com o serviço policial que foi prestado nesse caso. Fazendo um brevíssimo aparato dos fatos, o que foi que aconteceu? O delegado, que é a hora autor e hora recorrido e recorrente nesse processo, ele recebeu uma ocorrência de um assalto a um carro forte, certo? E a gente é sabido que a Polícia Militar possui muito mais aparato, né, tanto de treinamento quanto de estrutura para fazer essas vezes da polícia ostensiva. Mas, mesmo diante disso, o delegado, mais 3 inspetores foram no combate dessa ocorrência de assalto a carro forte. Durante esse trajeto, ele sabe que a situação, quando ocorre esse tipo de assalto,
os criminosos vão com armamento pesado, vão com armas, né, seguras e vão em muitos números, né, em alto número. E, diante disso, ele buscou, durante todo esse trajeto, ligar, pedir reforço, né, tanto a CIOPAE quanto a própria Polícia Militar, buscou a todo momento, né, pedir esse reforço, até porque o armamento disponível, os equipamentos disponíveis para o delegado nessa situação eram precários, né? Ele só tinha poucas armas, pouca munição e coletes à prova de balas vencidos, né? Então, eles estavam numa situação muito difícil, por isso foram tantos pedidos de reforço. E, diante disso, o resultado do combate da situação não poderia ter sido outro, né? Os policiais foram fortemente alvejados. O delegado, que é o orator, ele recebeu dois tiros, um no ombro e um na orelha, certo? E o inspetor Emerson sofreu estilhaços no pescoço e no peito, né? Uma situação horrível diante da situação. Mesmo diante disso, mesmo diante de seguidos pedidos de apoio, de reforço, o apoio nunca chegou. Nunca chegou nenhum apoio, nem da Polícia Militar, nem da Polícia Civil, que foi através da CIOPAE, nunca chegou. Então, houve nítida falta de amparo ao exercício da atividade policial pelo Estado. O Estado ele não prestou apoio, não esteve presente, não mandou nenhum reforço, né, para ajudar ali os policiais. Mesmo a operação se estendendo por horas, que todo esse combate de chegar lá, de enfrentar os criminosos, de trocar tiros, isso demorou horas. E mesmo assim não chegou nenhuma composição da Polícia Militar, nenhum reforço da Polícia Civil, sequer chegou uma ambulância para ajudar os policiais que estavam feridos, né? E isso fez com que o delegado que havia sido alvejado permanecesse mais de 1 hora, perdendo muito sangue diante disso, né, por todo esse tempo. Diante desse indubitável desequilíbrio e desamparo o delegado resultou danos permanentes nele, né? Esse desequilíbrio resultou danos permanentes nele. Inclusive, a gente colaciona, por ocasião da apelação e das alegações finais, no primeiro grau, fotos dessa lesão que ele sofreu no ombro, né? Demonstrando os danos estéticos, os danos morais que ele sofreu. Além disso, a gente também teve a audiência de instrução com o colhimento do depoimento das testemunhas, que inclusive foram os policiais que estavam presentes na ocorrência, eles foram as testemunhas desse processo indenizatório, e constataram a completa ausência de amparo que o delegado e eles tiveram naquele dia no combate daquele assalto, né? Assim, nós sabemos que há risco, a atividade policial ela tem risco, mas esse risco ele não pode ser completamente desmedido. É necessário que o Estado ele dê mínimas condições de amparo para o policial combater os criminosos, né? Então, assim, pelo menos um armamento, colete à prova de balas que tivesse, nada disso foi. Nem reforço foi enviado, nem a ambulância foi enviada, né? E eles ficaram completamente desamparados diante de toda essa situação. Diante disso, a nossa sentença foi de parcial procedência, né, para condenar apenas em danos morais, afastando a condenação em danos estéticos, e a nossa apelação é somente no que tange os danos estéticos, né? E os danos estéticos a gente comprovou bem detalhadamente nas alegações finais e por ocasião da apelação com as fotos, com as sequelas que o delegado sofreu, né, diante dos 2 tiros que levou. E também a gente pugna pelo desprovimento do recurso do Estado. É isso, eu agradeço. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Clécia. Desembargadora Jones, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Queria cumprimentar a doutora Clécia. Se a senhora não tivesse dito que era a primeira vez que fazia presencialmente a sustentação, ninguém diria, né? Se saiu muito bem, eu gostaria já de adiantar, foi extremamente objetiva, né? Não se apegou ao papel, né? Que às vezes a gente vê, então foi excelente. Parabéns. Obrigada. Em relação a esse caso, presidente, o voto está lançado, mas assim, só vamos dizer, citando algumas questões de por que cheguei a essa conclusão, que é o quê? Está realmente demonstrado a existência do dano moral a ser reparado, conforme foi reconhecido em primeiro grau, né, porque existe essa lesão, né,
e a lesão foi provocada no exercício das funções do delegado, autor, e essa lesão acabou por, além do abalo psicológico, diante de toda a situação, também uma certa limitação. Então, assim, em relação aos danos, é isso. Mas, de toda forma, eu estou dando provimento ao recurso do Estado, em parte, para reduzir o valor do dano moral. E isso porque, vamos dizer, fazendo aquele comparativo de situações semelhantes no que está sendo estabelecido, tanto no STJ como também neste tribunal, o valor não é aquele que ficou em primeiro grau. Então, estou reduzindo esse quanto para os parâmetros jurisprudenciais e fáticos. Em relação ao dano estético, né, a doutora diz que realmente há provas, mas, na verdade, existem umas fotos apenas de um braço, já em memoriais. Então, o juiz não considerou, porque não foi submetido ao contraditório, não é isso? Essa documentação, ou qualquer outra prova, deveria ter sido feita por ocasião da instrução, e não em memoriais. E mesmo que fosse considerada, é uma foto, é uma coisa unilateral, que não prova nenhum dano estético. Então, estou mantendo a sentença nesse aspecto. E, então, assim, resumindo, eu estou dando parcial provimento ao recurso do Estado para reduzir o quanto indenizatório a título de danos morais, mas também estou dando parcial provimento ao recurso do autor para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais. Então, sentença parcialmente reformada nesses termos. É como voto, presidente. Obrigado. Doutora Rosa, como voto, Vossa Excelência? Eu também acompanho a relatoria e vou proclamar o resultado. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vamos para os processos com quórum ampliado. Eu chamo o item 101. Apelação remessa necessária 013 5997 95.2009, em que é apelante o Estado do Ceará. E apelado não está constando aqui, tá? Francisca Eleni Lima Ripardo, apelada, da minha relatoria. Na sessão realizada no dia 24 de abril, o meu voto não está constando aqui no resumo, mas foi pelo desprovimento do recurso. O desembargador Luciano divergiu e apresentou voto no sentido de prover parcialmente a remessa necessária e a apelação estatal, a fim de determinar a submissão da autora a uma nova inspeção de saúde. Em pós, a desembargadora Livramento pediu vista dos autos e a senhora trouxe o voto, não é isso? Embora já tenha apresentado nos autos. Não precisa nem ler, eu já perguntei, todo mundo já viu. Bom, a senhora então acompanha a relatoria. Acompanha a relatoria pelo desprovimento do recurso. E agora eu vou indagar a desembargadora Jorenza como vota. Presidente, eu hei por bem pedindo vênias a acompanhar a divergência. Ok. E eu queria explicar um pouco. Então, primeiramente, eu não participei desse julgamento, né? Do dia 29. Do dia 29, né? Em que situação semelhante foi trazida a esse colegiado, né? Na forma do 942 do CPC. Mas, de toda forma, eu vislumbro, neste caso, algumas particularidades que eu gostaria de ressaltar. Primeiramente, é que o segundo laudo do Estado que, vamos dizer, considerou a autora inapta ao serviço público, ele foi elaborado, certo, por 3 peritos médicos. Né? Então, assim, eu penso que
robustez a ser considerado inapto. Em segundo, todos nós sabemos que os atos administrativos, eles gozam de presunção de veracidade, legitimidade, mas que podem ser alididos através de documentos. Mas os documentos, especialmente que foram considerados para a sentença que deu procedência à ação, eles foram acostados um pouco antes da sentença, em que o Estado não foi dado a oportunidade ao contraditório. Então, eu considero isso muito perigoso. Então, assim, eu penso que o acesso aos cargos públicos, eles devem, assim, não deve pairar dúvidas quanto à aptidão da pessoa que vai assumir um cargo público. Então, pedindo vênias, eu penso que a solução mais adequada para esse caso é a que foi apontada pela divergência, de que a promovente seja submetida a uma nova perícia, porque isso afastaria qualquer dúvidas em relação à situação. Então, acompanho a divergência no sentido de prover parcialmente a remessa e a apelação estatal, a fim de determinar a submissão da candidata à nova inspeção de saúde, dessa vez com fundamentação objetiva, concreta e percuriente. É como voto. Obrigado. Doutora Rosa, como voto, Vossa Excelência? Eu acompanho a relatoria. Relatoria. Vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido, decisão por maioria. O item 103 é um julgamento com divergência. São as imagens de declaração de número 023-7246, dígito 35.2022, em que a embargante é o Pídio Gomes de Oliveira Júnior, e embargados Fundação Getúlio Vargas e outros, da relatoria da doutora Rosa Mendonça. A relatora votou no sentido de conhecer do recurso para negar de provimento. E eu divergi no sentido de dar provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes. Bom, ele vai então para o quórum ampliado. Não, eu havia votado, mas eu vou pedir vista. Eu pedi vista. Vista concedida ao desembargador Luciano. E como já há voto divergente, ficam então os outros integrantes do colegiado cientes de que já deverão se inteirar da matéria e proferir o voto na próxima sessão, com o quórum ampliado do 942. Vamos para os pedidos de vista do PJE. Eu chamei item 22, o agravo de instrumento 300-2008, dígito 51.2023, em que é agravante, em que são agravantes e agravado. Estado do Ceará e marca Serviços ME, da relatoria da desembargadora Livramento. A desembargadora Livramento, relatora do feito, considerou os embargos de declaração prejudicados, não é isso? E, com relação ao agravo de instrumento, votou pelo conhecimento e provimento. A desembargadora Joriza pediu vista concedida, julgamento adiado. Processos adiados do SAGE. Eu chamo item 5.7. E esses são adiados por indicação dos respectivos relatores. O item 5.7, apelação civil 0027177-03.1010, em que é apelante Jurandir Moraes Coutinho de Lira, EPP, e apelado do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. Adiados do PJE, o item 27, apelação remessa necessária 028-4895, dígito 30.2021, em que é apelante município de Fortaleza e apelada Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários Estaduais, CAFAES, da relatoria da desembargadora Joriza. O item 29, apelação remessa necessária 026-0562, dígito 14.2021, em que são partes Estado do Ceará e Nissan do Brasil Automóveis Limitada, da relatoria da desembargadora Joriza. E o item 109, apelação civil 002-0005, dígito 64.2019, em que são partes a Procuradoria-Geral de Justiça
e Raimundo Lacerda Filho e outros, da relatoria da desembargadora Joriza. E retirado de pauta o item 78 do PJE, apelação civil, sequência de 3 zeros, 1138, dígito 56.2018, em que são partes município de Quixeramobim e Procuradoria-Geral de Justiça da relatoria da desembargadora Joriza. E agora eu indago aos integrantes do colegiado se confirmam os votos. Eu não votei no 114 do PJE e eu gostaria de fazer algumas considerações. Ah, sim. Pois não. Eu quero fazer algumas considerações. Mas eu tenho que chamar o... Sim. É porque ele não estava constando aqui. Ah. 114. Qual é ele aí? Eu chamo a apelação remessa necessária 300.0252, dígito 12.2023, em que são partes município de Catunda e Vanderlei Rodrigues de Farias e outros, da relatoria do desembargador Luciano. A desembargadora Joriza tem algumas considerações a fazer. Essa questão do município de Catunda, eu observei, né, que, sim, enquanto eu estava de férias, que aconteceu votos divergentes na Câmara em relação a se considera que, vamos dizer, a jornada, que forem além das 20 horas da jornada de alguns servidores que foram aprovados no concurso e que eles foram aprovados no concurso e passaram a receber abaixo do salário mínimo, foi concedido judicialmente para que eles ganhassem um salário mínimo, e aí houve uma alteração da jornada para 40, mas não foi feita essa alteração através de assim, um documento hábil, porque o edital, que, vamos dizer, é considerado pelo desembargador Luciano, que elevou a jornada, na verdade, não diz que está levando jornada. Então, eu considero que a administração pode, sim, alterar a jornada de trabalho, mas tem que ser de uma forma feita regularmente, ou através de lei, ou através, realmente, de um decreto, um ato explícito. Então, o que acontece? O desembargador Washington está considerando que o que for além dessa jornada deve ser feito com horas extras, considerado como hora extra. A desembargadora Livramento, nesta sessão, acho que é o processo número 9, manteve uma sentença em que considerou que também esse além da jornada fosse feito, considerado como hora extra. E o desembargador Luciano, neste processo, como em outro processo que já passou, que vamos dizer, já foram aprovados sob sua relatoria, considerando hora extra, e já foi aprovado, né, nessa Câmara, considerando, da relatoria do desembargador Luciano, considerando que não é hora extra, e sim, que for passado além, deve ser considerado como hora comum, dividido o salário mínimo por 20 horas. Perfeito. e tal. Então, assim, eu no meu entendimento, eu já estou adiantando que acompanho o entendimento de que é hora extra, porque eu olhei bem direitinho o edital não, vamos dizer, o documento do município, certo? E em nenhum momento, nesse decreto, há vamos dizer, a afirmação de que a jornada passa a ser 40 horas. Então, eu considero que não houve uma elevação realmente como normativo, então, até que haja um normativo, deve ser pago que exceder as 20 horas como hora extraordinária. Então, eu trago isso porque eu acho que o mais importante é que a gente, vamos dizer, haja um julgamento então, vamos fazer o seguinte. Então, eu já estou divergindo, mas... Não, eu queria que a senhora pedisse visto, então. A senhora pede visto. Não, é porque o senhor que pediu vista, né? Porque eu conversei com ele antes. Certo. Mas ele manteve o entendimento. Então, faz o seguinte, a senhora pede vista, e quando é que a desembargadora Iracema retorna? 27 de maio? Então, já está em cima. E a senhora traz no dia 27, que o colegiado vai estar completo, e a gente discute essa matéria e chega a um entendimento, e
pacifica o assunto. Então, pronto, está Né? visto desse processo. Obrigada. Dia 27. Então, Eu também tenho um questionamento aqui. pois não, desembargadora Livramento. Quanto aos candidatos a concurso que são procedentes aqui no Estado, aqui no TJCE, estão entendendo que a posse deverá ser feita somente com o trânsito em julgado, quanto que a segunda e a primeira turma do STJ está entendendo que pode sim dar posse de imediato. Então, está havendo essa divergência aqui do STJ para o nosso tribunal. Tem algum caso específico na pauta? Inclusive, eu já votei aqui numa dando da posse só com trânsito em julgado. Aí eu me preocupo. Mas na nossa pauta de hoje, tem algum processo assim? Com esse tema? Acho que não. Acho que não. Mas a gente tem decidido sempre no sentido de que a posse é só depois de... Do trânsito julgado. Duas turmas do STJ, eu estou aqui com os informativos, mandando que seja dado posse de imediato. Eu creio que isso não é vinculante. Né? Não, e talvez seja só naquela situação em que a pessoa realmente passou dentro das vagas e foi preterida, que eu penso que é a única, que é objetivo. Mas se há um questionamento sobre a aprovação dela, aí não... Aí eu Vamos fazer o seguinte, desembargador Livramento. Como nós não temos nenhum processo na pauta de hoje, eu vou concluir a pauta, o julgamento, e aí, em seguida, já fora da sessão, a gente conversa sobre esse tema, que é realmente muito interessante. Bom, eu agora indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano. Confirmo, senhor presidente. Desembargadora Livramento. Desembargadora Jureza. Doutora Rosa. Eu também confirmo. Então, todos os demais processos estão julgados e terão seus resultados divulgados após encerrada a sessão. Há algo mais a tratar? Não. Depois. Bom, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão.